Bom, já estudamos sobre grandezas e proporção. Vimos o que é uma grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido. Vimos o que é proporção e como duas grandezas se relacionam. E aprendemos a determinar se valores, se duas razões, elas são proporcionais ou não. Então vamos dar continuidade ao estudo com grandezas proporcionais. Vimos que, na proporcionalidade entre grandezas, a razão entre duas grandezas é algo comum. O resultado de uma razão é igual ao resultado da outra razão. São resultados comuns, iguais, que pode ser feito para avaliá-las, avaliar as razões e para obter outras grandezas. Que no caso da velocidade, que é a grandeza, velocidade e resultado da grandeza distância dividido pelo tempo. E propriedades como resultado. Quando existe uma igualdade entre duas razões distintas, temos uma razão e tem uma igualdade, a outra razão, obtidas pela divisão entre duas grandezas em momentos distintos, ela é chamada de proporção. Se uma razão é igual a outra razão e essas razões são distintas, significa que há proporção, há uma relação de proporcionalidade entre essas duas razões. E as grandezas, nesse caso, são ditas proporcionais. Essa é a forma usada para cálculos que envolvam regra de 3, por exemplo. Temos aqui um exemplo. Digamos que um automóvel se locomova a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorra 100 km. 50 km por hora percorreu 100 km. Se esse automóvel estivesse a 100 km por hora e percorresse 200 km, a razão entre a velocidade e o espaço percorrido desse automóvel pode ser avaliada em dois momentos distintos e possui resultados iguais a 0,5. No primeiro momento, estava a 50 km por hora, percorrendo 100 km. Nesse caso aqui. No segundo momento, estava a 100 km por hora, percorreu 200 km. Então, se a minha razão 50 por 100 é igual a 0,5. A minha razão 100 por 200 também é igual a 0,5. Se essas razões elas são iguais, são equivalentes, nós dizemos que há uma relação de proporção entre essas grandezas envolvidas, entre esses valores. Esses valores são proporcionais, essas grandezas são proporcionais. Podemos perceber o seguinte, que a velocidade, que antes era 50, dobrou para 100. O espaço percorrido, que antes era 100, dobrou para 200, ou seja, aumentou na mesma proporção. Pode haver proporcionalidade ou não entre as grandezas, caso forem diretas ou inversas. Isso sobre ser diretas ou inversas vamos ver mais à frente. Não precisa se assustar agora. Podemos então determinar assim se existe proporcionalidade ou não. Já vimos como determinar se há proporcionalidade ou não, basta que as razões sejam iguais e, ao aplicarmos a propriedade fundamental do cálculo das proporções, o produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos. Isso significa que os valores são proporcionais, que as grandezas são proporcionais. Então, para o exemplo 1, nesses exemplos, no caso 1, temos o número de cadernos e quanto custou. 3 cadernos custou R$ 8. 6 cadernos, 16. 12, 32 e 24, R$ 64. O que nós podemos perceber? Que quando dobrou a quantidade de cadernos, dobrou também o valor. Antes era 3 por R$ 8, dobrou 6, resultando em R$ 16. Se nós determinarmos as razões, nós iremos perceber que são iguais. E se são iguais, significa que essas grandezas elas são proporcionais. Vamos verificar.
3 dividido 8 dividido por 3, preço dividido pela quantidade de itens, igual a 16 por 6. 8 vezes 6, aplicando a propriedade fundamental das proporções, temos que 8 vezes 6 é igual a 16 vezes 3. 8 vezes 6, 48. 16 vezes 3, 48 também. Se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, sabemos que esses valores, essas grandezas, elas são proporcionais. Então, é proporcional. Há uma relação de proporcionalidade entre a quantidade de cadernos e o valor pago por esses cadernos. No segundo caso, esse caso aqui, peso e altura. Quanto mais alta uma pessoa for, mais pesada ela será? Não necessariamente. Uma pessoa com 25 quilos e uma altura de 1,20 m, se a pessoa tiver 1,30 m, ela vai pesar mais? Não. Então não há relação entre a grandeza, peso e altura. Não existe relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Ou seja, não existe uma influência do peso na altura nem influência da altura no peso. São coisas distintas, impossíveis de se relacionarem. Nessa atividade nós temos: classifique se são proporcionais ou não as grandezas abaixo. Para classificar se as grandezas envolvidas são proporcionais ou não, basta sabermos se há relação entre essas grandezas, se existe uma condição de proporcionalidade, uma relação de proporcionalidade, se há fator comum entre os envolvidos, as grandezas envolvidas. No item A temos o consumo de energia de uma TV e o tempo ligada. O que nós sabemos é que quanto mais a TV ficar ligada, permanecer ligada, mais será consumida a energia. Quanto menos ficar ligada, menos energia será consumida. Então, há uma relação de proporcionalidade. Há uma relação. Quando uma aumenta, a outra aumenta, né? Quanto maior o tempo ligada, maior o consumo. Quanto menor o tempo ligada, menor o consumo. Há relação, há fator comum, logo elas são proporcionais. A idade e o tamanho do sapato. Há uma relação de proporcionalidade entre a idade e o tamanho do sapato. Um influencia o outro? Não, né? Quanto maior a idade, maior o tamanho do pé, o tamanho do sapato. O pé vai crescer para sempre? Não vai crescer para sempre não, né? Então, temos que a idade e o tamanho do sapato não têm influência um sobre o outro. Não são proporcionais, não se relacionam, não tem nada a ver, não tem fator comum. O tempo de uma torneira aberta e a quantidade de água despejada. Quanto mais tempo uma torneira permanecer ligada, permanecer aberta, mais água ela vai derramar. Quanto menos tempo ela permanecer ligada, menos água será despejada, será gastada. Então, se há uma relação, se há fator comum, essas grandezas elas são proporcionais. O tempo de atividade física e a energia gasta. O tempo de atividade física influencia na energia gasta. Quanto mais atividade física eu praticar, mais energia eu vou gastar? Sim. Então, são proporcionais.
Se eu faço pouca atividade física, pouca energia será gasta. Há uma relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas, logo são ditas proporcionais. É isso. Bons estudos e até a próxima.